Saudações, gente bonita, em Goiás, 15 horas, fazem 24 graus, é uma tarde fresca. Hoje, nós vamos discutir um conceito marxiano muito importante e que é negligenciado: ideologia. Tem um forte alcance geopolítico. Incrivelmente, o Ocidente entendeu mais isso do que as nações socialistas. Os conservadores entenderam mais isso do que os progressistas. A direita entendeu melhor isso do que a esquerda. Olha que coisa. Isso é que é apropriação, né? Mas vamos lá. A República Popular da China, ela tem o respeito à diversidade religiosa como um ponto importante da sua vida e da sua Constituição. Todos têm o direito à crença. E por isso ela faz uma coisa muito interessante. Você não pode praticar proselitismo na China, porque isso viola o direito da pessoa à própria fé ou a não ter fé. Entendeu? Lá você não pode falar sobre religião com uma pessoa que não seja da sua religião, porque você pode estar querendo convencer ele a trocar de religião ou a adotar uma religião. Então você está desrespeitando as convicções dele. E isso é muito interessante porque, bom, duas coisas. Você só pode praticar religião em locais especificamente designados e com registro. Você não pode, por exemplo, muitos cargos do serviço público e virtualmente todos os cargos do Partido Comunista Chinês, porque são instâncias diferentes, certo? Na República Popular da China são instâncias diferentes. Por exemplo, o Exército não pertence ao governo. As Forças Armadas são uma instituição do Partido Comunista Chinês. E muitas coisas são instituições do Partido Comunista Chinês. Mas são permitidos outros partidos. No Partido Comunista Chinês, você não pode ingressar se você tiver uma fé religiosa. O argumento é muito simples. Ou você confia nos ideais do partido e serve o povo, ou você confia nos ideais da sua religião e serve ao seu Deus. Simples assim. No restante do mundo, o Brasil, por exemplo, a religião, historicamente, ela se metia nos assuntos públicos, certo? Por muito tempo o catolicismo e mais recentemente os evangélicos. Só que em relação aos evangélicos, nós temos uma coisa diferente. Para você ser padre, você tem que ter um curso superior, pelo menos. Você tem que ser teólogo. Não se é padre sem um curso de teologia. Simples assim, certo? Para você ser padre, você tem que saber falar grego, latim, hebraico, que são as línguas originais dos livros bíblicos. Entenderam? Você não pode, é claro, tem a igreja ortodoxa, né? Aquele suposto padre, né? Bolsonarista. Mas a igreja católica romana, você tem que ser pelo menos teólogo. Na verdade, o processo de formação de um padre leva 8 anos. Porque você tem que frequentar o seminário. E é muito comum que, além de teologia, os padres tenham outra formação. Copérnico, o cara que descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, era padre. Mendel, criador da genética, era biólogo. Existe padre que ganhou o Nobel da Física. Muitos padres médicos, certo?
Então não é, eu falei que fiz um curso por correspondência, eu abri a minha pequena igrejinha e montei meu negócio. A Igreja Católica tem os seus pecados, mas o demérito de não ter formação teológica, ela nunca teve. Perfeito? Os evangélicos não. Eu posso me autodeclarar evangélico, montar a minha igreja, sei lá. Cara, se você vai procurar Deus num negócio chamado bola de neve, você sabe, cara, de cara você sabe que você não está atrás de Deus, né? Você está atrás de show. Deixa eu mostrar aqui. Por que eu falo isso? Porque os evangélicos, gente, eles não são novos. Os evangélicos foram utilizados como arma religiosa na China. A rebelião Taiping, leia-se um pouco sobre a rebelião Taiping. Ela matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. E essencialmente foi o quê? Um grupo de crentes, né, evangélicos malucos, que acreditaram que um chinês lá era irmão de Jesus Cristo e foram pregar Jesus e pegarem armas em nome de Jesus. Então, os chineses conhecem bem o que são os evangélicos. Por isso, todo cuidado é pouco. Por isso, todo cuidado é pouco. Correto? E eles tomam muito cuidado mesmo. Não vacila para o evangélico. A Rússia também, a Rússia tem algumas religiões oficiais. Na Rússia você pode ser ateu, você pode ser ortodoxo, você pode ser muçulmano, você pode ser judeu, você pode ser budista e você pode ser luterano. Outras religiões só com autorização do Estado. E o catolicismo é proibido. E as igrejas neopentecostais também são. Os testemunhos de Jeová lá são análogos a terroristas. Certo? Os testemunhos de Jeová lá são considerados grupo terrorista. A Rússia também toma muito cuidado para que essas cenas que vocês acabaram de ver não aconteçam. Porque o lance da religião evangélica é que o neopentecostalismo não é cristão. Ele não tem um lance de Jesus, dos evangelhos. Não estou preocupado com isso. Teologia da prosperidade, né, foi a primeira. É uma religião capitalista. É uma convicção calvinista de que se você for amado por Deus, você vai ser rico. É uma evidência de que você vai ser salvo, é você ter dinheiro. Quem veio com essa conversa pela primeira vez foram os calvinistas, né? Na Suíça. Foram os calvinistas. E essa doutrina foi reaproveitada pela teologia da prosperidade. Se você ganha dinheiro, bom, Jesus te ama e você vai ser salvo. Apesar de Jesus ter dito, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Apesar de Jesus ter dito, é mais fácil um camelo passando no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas pessoas, por algum motivo, acreditam que ser rico é um sinal de que Jesus te ama. E acreditam também que se você servir a Deus, você vai ser feliz, vai ser rico, vai ser próspero. Nada mais longe da realidade do que isso, né? Jesus, ele mesmo nunca foi rico. E dos 12 discípulos, somente um era, Mateus. O restante eram pessoas bem mais humildes da sociedade. Pedro, fundador da Igreja Católica, por exemplo, era pescador. E ser pescador num país desértico
não é definitivamente um sinal de riqueza, né? Enfim. Então, os caras tinham essa teologia do fiofó mesmo, né? A realidade é essa. Bom, mas aí você pensa, não, nada pode ser pior do que a teologia da prosperidade. Claramente uma coisa direitista, né? Coloca a única religião que Jesus de fato criticou, a do dinheiro, Magog, que Jesus viveu com numa região multicultural. Você tinha discípulos das religiões dos deuses egípcios, né? Ísis, Osíris, tudo mais. Você tinha muitos fiéis da religião grega, Zeus e tal, da religião romana, Júpiter, das religiões locais, né? Indígenas, dos edomeus, dos jebuseus, dos árabes antigos. E ele nunca falou mal contra religião nenhuma. A única crença que ele criticou foi a dos seguidores de Magog, o dinheiro. E é exatamente essa a crença da teologia da prosperidade. Esse pensamento não pode piorar. Claro que pode. Os Estados Unidos garantem isso. Eles criaram a teologia do domínio, que aí ela rompe mesmo com o cristianismo. Ela é a adoração a Davi, que Deus escolhe os impróprios. Que Davi era um sujeito impróprio, né? Davi era um canalha. Davi era um calhorda. Davi, dentre os seres descritos na Bíblia, provavelmente ele era o pior. Sabe, Davi era um genocida, era um assassino, Davi era um ladrão, Davi era um usurpador, Davi era um ser abominável. Tão abominável que ele não conseguiu manter o Reino Unido. Depois da morte dele, o reino foi dividido em Israel e Judá. E logo em seguida acabou. Então Davi era um ser humano absolutamente desprezível. Se fosse nos dias modernos, ele seria cancelado, inclusive pelos crentes. Certo? Então assim, o lance da religião como prática de lobotomização de um povo, ele importa, ele é importante. Porque você constrói isso desde os Estados Unidos, né? O neopentecostalismo surge mais ou menos no começo do século XX, na Califórnia, e a teologia do domínio surge nas congregações racistas do sul dos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 70, e de lá esparramos pelo mundo. Assim como os britânicos fizeram com duas importantes vertentes religiosas antes disso. Os britânicos foram responsáveis pela rebelião Taiping, né? Os ingleses levaram para a China uma forma de evangelho deturpada, cristianismo deturpado, e também a invenção britânica, o sionismo. O sionismo, gente, o sionismo não é originalmente judeu. O sionismo é originalmente evangélico. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, é facinho, tá aí o Google. Se chama restauracionismo. Certo? Originalmente, sionismo, quando ele foi criado no século XIX pelos ingleses, ele era chamado restauracionismo. Então isso é o sionismo. Então o sionismo originalmente é cristão. E mesmo hoje, há muito mais sionistas cristãos do que judeus. Perfeito? O sionismo foi encampado pelos judeus, pelos Ashkenazes, né? Nunca pelos Mizraim e não pelos sefarditas, pelos Ashkenazes, europeus orientais, que não tem ligação nenhuma com a Palestina, no fim do século XIX, começo do século XX. É uma doutrina absolutamente racista, eugenista e tal. Eu não preciso falar o que é. Deixa eu mostrar. ايش يا عم اللي بيصير معاكم؟ ايش اللي بيصير معنا؟ صارت علينا الحرب، قعدنا في قعدنا كنا في ابراج الندى، انحرق انضربنا واتقصفنا وطلعنا من ابراج الندى، رحنا على مدرسه خليل عويضه وحصرنا هناك 6 ايام وطلعنا بعد ما تحشرنا غاد
جيت انا على عياده الوكاله، قعدنا في عياده الوكاله 8 شهور، وفي اخر المتمه صار يضرب علينا النار وحريقه وحرقنا وشردنا، وانا هذا كل بشيله وبطلع بيه على كتافي، بشيله وبطلع بيه على كتافي. هذا لا بيتحط على المريض ماشي، معاق حركيا زي ما انتم شايفين، وعايته هي عايش على بمبك من كثر قله المصاري. بجيب له الجنايل اللي بحط له اياه وشرايط عشان يعيش. من وين؟ لا في مصاري ولا في عيشه ولا في اكل ولا في شرب، ودمار وشتات وفي كل حته نروح نقعد فيها. جينا قاعد عياده الوكاله اتحرقنا، ضربنا انا علينا واتحرقنا، خدنا وتشردت فيه من تحت الضرب وتحت القذف والمغربيات. ورحنا قعدت في مدرسه، قعدنا في المدرسه ما فيش يومين ثلاثه الا صار علينا ضرب، واتحرقت الغرفه اللي احنا كنا قاعدين فيها، وصيل واقطع فيه وانزل بيه على مدرسه خليفه المشروع برضه. واول ما الناس ما خلص، اول ما اليهود ما طلعوا سحبوا ويطلعوا طردونا وقالوا يلا مكانكم بدكم روحوا، احنا بدنا نوعي غرفنا. رجعنا ثاني على عياده الوكاله، وهي بالحريق وهي هيك، بدنا نشوف لي مكان، اشوف لي مكان اقعد فيه او اعمل هان خيمه واقعد عليها انا والولد. I'll just give the 3 principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. Here I get to the third set of values which enable us Israelis to live in peace with the occupation. And this is maybe the most crucial one and the worst one. We say victimization, we say it's chosen people, but the third set of values is the most dangerous one. And this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis to live in peace with everything. Because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. And if you scratch under the skin of almost every Israeli, you will find it there. Almost no one will treat the Palestinians as equal human beings like us. Então vejam bem, normalmente as pessoas ficam desconfortáveis quando se discute religião. Mas como não se discutir? Se ela é a raiz de muitos dos problemas que a sociedade humana está enfrentando atualmente. Então eu tenho um problema e a melhor solução para esse problema é não discuti-lo, é não falar sobre ele, é comportar-se como adolescente. Se eu não falar sobre o assunto, vai desaparecer o problema. A solução vai vir magicamente. Nós temos que falar sobre o problema. Porque indiscutivelmente o sionismo é um problema enorme para a humanidade inteira. Inclusive, no vídeo que eu fiz mais cedo, eu fiz questão de deixar claro esse problema. Falei, os estados artificiais criados pelos Estados Unidos vão ter que deixar de existir. Nós citamos o Estado de Israel, criado em 1948, citamos Taiwan, criado em 1949, citamos a Ucrânia, criada em 1991, e citamos a Eritreia, criada também mais ou menos no começo da década de 1990, certo? Como estados artificiais. Eles vão ter que deixar de existir. E aí eu não sei se vocês se lembram, eu fiz um adendo. A Eritreia basta ser incorporada pela Etiópia. A Ucrânia basta ser incorporada pela Rússia. Taiwan basta fazer parte novamente da China. Mas o estado ilegítimo é diferente. Mas antes de eu continuar, isso aqui é um pé de manga. Me aconselharam fortemente chá de folha de manga para asma, que visivelmente tem me atacado. E como aqui eu tenho um pé de manga muito saudável, deixa eu coletar umas folhas. Gente, uma dessas folhas de manga é o cheiro de manga que elas têm. Mas é um cheiro tão nítido que dá para saber até a variedade de manga que é, Bourbon. É o cheiro de manga Bourbon. Então essa com certeza vai ter o composto químico
desasmante, vamos dizer assim. Mas vamos voltar ao assunto. No caso do Estado ilegítimo, aí nós temos um problema muito grande. Se a Eritreia é um país artificial de etnias já presentes na Etiópia, então reincorporá-la vai ser tranquilo. Se Taiwan é China, então fazer a China voltar para a China não é um problema. E se a Ucrânia é Rússia, fazer um pedaço da Rússia voltar para a Rússia também não é um problema. Com o Estado ilegítimo é diferente. Essas pessoas são más. Elas são más. Gideon Levy, que é ele mesmo judeu e israelense, expôs muito bem a questão. O que a humanidade vai fazer? Tem 7 milhões, né? São 9 milhões o Estado ilegítimo. 3/4 são do grupo étnico-religioso dominante. A questão é, o que vai ser feito desses 7 milhões de pessoas? Porque não se enganem, não se enganem. Essas pessoas concordam com o que Netanyahu está fazendo, concordam com o que Israel vem fazendo há 76 anos. Essas pessoas são assim. Elas não são pessoas boas que foram enganadas. Essas pessoas são assim. Opa, deixa eu pegar mais folha. Gente, o cheiro é completamente diferente. Essa é outra variedade de manga. Vou ficar só com a bourbon mesmo. Então, assim, o que vai ser feito com 7 milhões de pessoas que estão no Estado ilegítimo? Porque, primeiro, nós não temos solução, né? Não é possível que vocês tenham essa ilusão de que existe uma solução mágica para aquelas pessoas, que elas vão ser convencidas de que, assim como todas as pessoas do mundo, elas não são melhores que ninguém e não têm o direito de oprimir, escravizar, roubar e promover genocídio contra um povo. É muito mais que o conceito de país excepcional que os Estados Unidos adotam. É o conceito de povo escolhido, superior a todos os demais. O que você vai fazer com essas pessoas? Quando o problema foi enfrentado de frente por árabes, iranianos e turcos, vocês acham honestamente que eles vão concordar com a continuidade deles lá? Porque são europeus, né? São europeus. Eles não têm geneticamente nada a ver com os hebreus. Não tem nada a ver. São poloneses, são alemães, são ucranianos, são russos, são bálticos. Eles são europeus, não são hebreus. Os descendentes dos hebreus foram os israelitas. Os descendentes dos israelitas são os palestinos, não os poloneses. Então essa conversa que eles estavam voltando para a terra ancestral, isso é marota. A terra ancestral deles é a Polônia. Mas o que vai ser feito com essas pessoas? Quer dizer, em teoria, os árabes poderiam concordar com a permanência de todos os que chegaram lá antes de 1947 e os descendentes desses, né? Poderiam concordar, acho que sem problema. Mas essa é uma minoria. E claro, dentre esses, é óbvio que os criminosos de guerra, os que cometeram crimes contra a humanidade, não seria permitido ficar, pelo contrário, seriam julgados, né? E todos os outros que chegaram depois, incluindo, e esse é um problema grave, os judeus Mizraim. Porque a colônia judaica mais antiga da Europa nem era da Palestina, era do Iêmen. Aquele sim descende dos hebreus.
mas foram convencidos a ir para Israel, tiveram os filhos roubados, né, as crianças roubadas e tal. E eles não têm como voltar mais. A mesma coisa para os judeus iraquianos. Eram centenas de milhares. Não tem mais como voltar. Os judeus líbios, os judeus argelinos, também é uma comunidade muito antiga, os judeus marroquinos. Como é que os Mizraim vão voltar? Não tem mais como voltar. Mas também não tem como permanecer. Porque chegaram depois de 1948. Para onde eles vão? Muitos israelenses, muitos, têm dupla cidadania. Alguns tripla cidadania. Muitos. Tem inclusive um aqui no Brasil que trabalha para a Globo, diz que é brasileiro, mas é cidadão israelense. Tem muitos desses. Eles vão voltar para os países que não têm dupla nacionalidade? Com certeza vão. Porque ficar eles não vão poder. Então eles vão voltar. Mas e os judeus Mizraim, árabes? Esses não tem como voltar. E também, repito, reitero, não tem como permanecer. Para onde eles vão? Perfeito? Para onde eles vão? Que país vai aceitar eles? Na verdade, considerando o histórico dos sionistas, que país vai aceitar os sionistas? Porque a chance de eles tentarem fazer no outro país o que eles fizeram na Palestina é realista. Quem vai aceitar eles? Eu até fiz um videozinho aqui falando basicamente sobre o caso da Patagônia. A Patagônia tem 1.600.000 habitantes. Se 30% dos israelenses, 2.100.000 pessoas, fossem para a Patagônia, os patagônicos originais seriam minoria. E aí nós sabemos o que os sionistas israelenses fazem com minorias. A Argentina vai tancar? Milei vai, que ele é um maluco, né? Que acha que por ter um sobrenome parecido com o do Netanyahu, Netanyahu não é um sobrenome de verdade, é um sobrenome inventado. O nome do sobrenome dele é Mileikovski. Então, na cabeça doente do Milei, ele já achou um parentesco. Ele vai, com certeza, falar alguma coisa para deixar os israelenses irem para a Argentina, para a Patagônia. As Forças Armadas vão permitir? A Argentina vai cometer essa insensatez de permitir 2 milhões, por exemplo, de israelenses na Patagônia? O gente passa o seguinte, é declarar a Patagônia independente. Com apoio dos Estados Unidos, se eles ainda existirem. Com apoio da Europa. Então eu não creio que, por mais que o Milei queira, que a Argentina vai permitir. São milhões. É natural que muitos vão para o país que abrigou os racistas da África do Sul, né? A Austrália. Inclusive também é um deserto. É natural que alguns queiram ir para o Canadá, voltar para os Estados Unidos, voltar para os seus países da Europa. Mas isso são uns 4 milhões, ainda sobra 3 milhões. Para onde eles vão? Quem vai aceitá-los? Quem vai correr esse risco? Ontem na live eu falei, pessoas, se preparem. A mudança climática é um fato. O que aconteceu no Amazonas no ano passado, no Rio Grande do Sul esse ano, já demonstra que é um fato e que governos que não estão preparados para isso vão sofrer terrivelmente, vão colocar os seus governados a sofrer terrivelmente. Minas Gerais, eu falo abertamente, vai ser o próximo. Governado por um negacionista, neoliberal, privatista, irresponsável. Então, Minas Gerais vai ser o novo Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, não terminou não, ainda está chovendo. Ainda está chovendo.
E o Melo, prefeito de Porto Alegre, e o Leite, governador do Rio Grande do Sul, já contrataram uma consultoria americana especialista em ganhar dinheiro com o pós-tragédia. Então, a mudança climática já fez vítima e vai fazer mais. Temos que estar preparados. Mas outra coisa que temos que estar preparados é que muita gente nesses países inventados cometeram atrocidades. Muita gente cometeu atrocidades. Para onde vão os eritreus que cometeram atrocidades e que a Etiópia não conseguiu pôr as mãos? Para que país eles vão? Para onde vão os taiwaneses que cometeram atrocidades e que vão conseguir fugir antes da República Popular da China colocar a mão neles? Para onde vão os ucranianos que cometeram atrocidades, e não são poucos, são milhões? Para onde eles vão? Os que conseguirem escapar da Rússia antes dela colocar a mão neles. E para onde vão os cidadãos do Estado ilegítimo? Nós não estamos falando de 10, 50, 200 mil pessoas, não. Nós estamos falando, juntando eritreus, taiwaneses, ucranianos e israelenses, de milhões de pessoas, talvez mais de 10 milhões de pessoas. Para onde essas pessoas vão? E o que nós estamos fazendo para que não venham para cá? São perguntas, eu deixo vocês com elas.